Sim, eu sou Relações Públicas, formada pela Casper Libero em 2004. Eu sempre gostei desse segmento. E a escolha por fazer Relações Públicas, ela veio depois de muita pesquisa, né? Eu sempre me interessei por comunicação, então fui atrás do jornalismo para entender como é que era a profissão, fui atrás da publicidade e me identifiquei muito com o que a Relações Públicas oferecia. Principalmente quando falava de eventos ou da interação e o envolvimento com empresas. Isso sempre me interessou e na faculdade isso só aflorou. Relações Públicas era uma carreira que as pessoas têm pouco conhecimento, elas não entendem muito bem o que é um profissional de Relações Públicas, o que ele faz. Né? E eu, como estudante ainda muito nova, também fui atrás de tentar entender o que a profissão fazia. Quando eu pesquisei, me interessei e comecei a estudar, foi quando eu comecei a ter uma ideia mais profunda do que o profissional ia fazer. E foi aí que, de fato, eu me identifiquei com a profissão. Eu acho que sempre que você tenta entrar no mercado de trabalho, você tem que pensar em ter uma instituição de ensino de base por trás e muito conceituada no mercado, então eu fui atrás das tops. Cheguei a visitar outras universidades e visitei a Casper antes mesmo de prestar o vestibular e gostei demais do ambiente, do que era proposto, do que me foi apresentado, então ela virou meu principal objetivo, então eu queria passar lá. Usei os rankings que eram feitos para estudantes na época das principais faculdades que em Relações Públicas. A localidade contou muito para mim, porque eu não moro, até hoje eu não moro longe de lá. E a grade de professores, né? Você olha lá o currículo de cada um, vê a especialidade, a atuação de cada um, a experiência e de que forma eles poderiam contribuir com o meu futuro trabalho, com o meu desenvolvimento enquanto estudante de comunicação. Tenho várias lembranças, tenho tanto para o lado acadêmico como para o lado pessoal mesmo, né? No lado acadêmico eu lembro muito de um evento, eu não sei se ainda tem lá, que se chamava FESP, que fazia no segundo ano de faculdade, que você se preparava para um trabalho de conclusão. Né? Então você montava desde uma empresa fictícia, montava todo o seu portfólio, construía aquela empresa, desenvolvia um plano de comunicação e o ano se encerrava com a apresentação dessa empresa, com seu vídeo institucional, com suas diretrizes, em um evento. Então ele era um projeto bem amarradinho de comunicação que eu fiz com muito gosto, então eu tenho uma lembrança muito boa disso. Todos os Jucas, eu era atleta na Casper, eu jogava handball, joguei desde o meu primeiro ano até meu último ano, então por isso que eu fui em todos os Jucas, tenho ótimas lembranças disso, me diverti muito, fui na maioria das festas também. Tenho lembranças de alguns professores que foram muito importantes para mim, como a Tânia Baitello, que acredito que nem seja mais no quadro, ou o Júlio Batista, foram professores muito importantes para o meu desenvolvimento e para a minha orientação na época de conclusão de curso também. Então são lembranças que eu tenho muito boas, é um período que para mim foi sensacional, indescritível, está na minha lembrança, está na minha memória e sempre que eu posso eu volto para os contatos, volto para casa para saber como é que estão as coisas por lá. Falando até um pouco do lado pessoal, foi na faculdade que eu conheci meu atual marido, é com ele que eu tô até hoje, vamos construir uma família agora, então eu acho que foi o maior fruto que eu tirei de lá foi ele. Mas pro lado profissional, de novo, assim, eu tenho lembranças excelentes de profissionais e colegas de trabalho que hoje eu vejo que estão no mercado aí brilhando muito, fazendo o seu trabalho, fazendo acontecer, e eu me orgulho muito de ter vivido esse período na Casper. De ter compartilhado e interagido com tantos profissionais, tantas pessoas bacanas. As pessoas tinham um pouquinho de dificuldade de entender o que o profissional de relações públicas fazia. Quando você fala em jornalismo e publicidade, a lembrança para as pessoas é muito automática. Agora, quando você fala em relações públicas, existe uma dificuldade de entendimento do conceito, do que o profissional faz. E naquela época não era diferente. Então eu fui para o mercado, me formei, fui para o mercado, ainda encarando esse desafio das pessoas tentarem entender o que a gente faz efetivamente. Observo um período de evolução, mas uma evolução que precisa ainda de um amadurecimento.
o que eu observo muito é uma distinção, muitas vezes, do que o profissional de relações públicas faz. Ah, mas o profissional de relações públicas não é um jornalista? Ah, mas o profissional de relações públicas também não pode atuar no marketing? Esse conceito ainda não está muito claro na cabeça das pessoas. Eu acho que precisa amadurecer um pouco o trabalho da classe em cima do que é o Relações Públicas, de como ele pode contribuir dentro das empresas, como é hoje no exterior, se você observar esse mercado lá fora. Quem faz Relações Públicas pode trabalhar com comunicação corporativa, pode trabalhar com uma comunicação interna, pode também trabalhar no departamento de marketing. Eu acho só que se você vai, dependendo do segmento que você escolher, você tem que procurar uma nova especialização, seja uma pós-graduação, seja um MBA, para você aprimorar aquele conhecimento que você adquire na graduação. Evoluiu bastante, eu percebo isso aqui dentro da empresa, eu percebo isso fora, que existe hoje uma consciência muito mais clara do que o profissional de relações públicas faz, do que o profissional de comunicação efetivamente faz. Muitas vezes um pouco direcionado, né? Por exemplo, o trabalho de assessoria de imprensa ele é muito bem visto e muito entendido e muito demandado das empresas, seja dentro delas mesmo com o departamento ou pela prestação de serviço com agências de comunicação. Então eu acho que hoje a assessoria de imprensa é um carro-chefe no setor e isso ajuda muito na disseminação do trabalho do profissional de relações públicas. O nome Casper Libero foi um grande impulsionador, inclusive para a colocação no mercado, é uma faculdade muito bem vista, a grade curricular era muito boa, os professores, tanto no período de graduação como depois, foram essenciais para o meu desenvolvimento, então eu não tenho o que dizer contra a faculdade. Acho só que só a graduação não é suficiente. Para você ser um especialista de comunicação, você precisa continuar investindo no seu desenvolvimento. Traça o segmento que você quer seguir e invista nele. Invista numa pós-graduação, invista no idioma, porque só a graduação não é o suficiente para você conseguir crescer e se desenvolver no mercado. Mas, sem dúvida, a base que eu precisava estava ali na casa. Na época que eu trabalhava em agência, comecei minha carreira trabalhando em agência de comunicação, eu tive um aprendizado muito rico em termos de evolução de profissional mesmo, de introdução do que era o mercado de comunicação. Quando eu vim para a empresa, você começa a desenvolver um outro lado, né? Então eu comecei a pensar mais estrategicamente, a olhar para o negócio e ver como aquilo poderia ser transformado em comunicação ou como a comunicação e o trabalho do RP poderiam contribuir para impulsionar a imagem ou melhorar a reputação da empresa. Então, o meu trabalho é muito pautado nisso. Todos os projetos que eu desenvolvo são nessa linha. Por exemplo, a gente criou há uns 3 anos um projeto de saúde voltado para a apresentação da companhia para a imprensa do que ela faz além do seguro-saúde. Então, a empresa ela não é só uma empresa que comercializa produto. Ela é uma empresa que está preocupada no bem-estar do seu funcionário, do seu cliente, do seu funcionário, que ela não quer ser vista só como uma gestora de custo de operação, mas como uma gestora de saúde. Então nós desenvolvemos um projeto muito grande, muito consistente, de apresentar ao mercado dados da nossa população segurada, dos nossos clientes, referentes à sua saúde. Então a gente pegou a nossa base de dados e disse ao mercado, olha mercado, clientes de uma seguradora, então são pessoas que têm um plano de saúde, que têm uma orientação efetiva, estão muito estressados ou estão muito sedentários, estão com algum problema de saúde. E ao apresentar isso ao mercado, a gente mostrou que não só trabalhamos para vender um produto, mas como estamos preocupados também com a saúde dessas pessoas. E isso foi muito bem visto, muito bem aceito pela imprensa e pelo mercado como um todo, tanto que ele foi lançado em 2007 e a gente já está com a nossa 4ª versão, que foi lançada ano passado. Sempre pegando ganchos de segmentos diferentes.
E isso sempre foi muito bem visto. E para a empresa isso foi muito bom, porque o jornalista começou a entender que ela tinha mais material ali para oferecer do que só informações ou preços, algo relacionado a produto. E o recado que eu passo assim, é para a gente não, nós profissionais de relações públicas, não desistirmos. A gente precisa se unir, a gente precisa estar envolvido numa causa que é o de disseminar a profissão de relações públicas. Acho que ela tem muito a contribuir, muito a evoluir dentro do mercado. Aqui, por exemplo, nessa empresa que eu trabalho hoje, um dos critérios para a formação do departamento de comunicação era ter um profissional de relações públicas. Isso é excelente, mas eu não sei se isso é uma realidade comum em outros mercados. Então, acho que isso precisa evoluir.